Graça e paz, irmãos. Somos igreja de Jesus ou não somos? Amém? Somos sim, não é? Nós nos alegramos com aquilo que deixa o nosso mestre alegre, que deixa o nosso mestre feliz. Ele nos instruiu, ele compartilhou conosco a sua vontade, o seu desejo. E é nessa ideia, nessa comunicação que temos através da palavra de Deus, é que entendemos do que é feito o reino de Deus, as diretrizes para uma vida santa, uma vida que agrada ao Senhor. A vida que agrada ao Senhor passa pela comunhão, claro. Fico muito feliz quando somos desafiados a viver em unidade, a estender a mão, a abençoar. Essa caminhada de juntos somos melhores já tem alguns meses. Você tem contado aí, domingo após domingo. Você já parou para pensar quantas coisas nós podemos alcançar se permanecermos juntos, se andarmos juntos? Você já fez essa meditação? Juntos nós podemos passar por tribulações, juntos nós podemos vencer a ira, podemos vencer a ansiedade, juntos nós podemos vencer os nossos medos, a solidão. Juntos nós podemos curar nossas feridas. Nós podemos orar mais, orar com mais dedicação. Em nossas orações nós podemos adorar ao Senhor, porque juntos nós compartilhamos o entendimento de quem Ele é. E aí fazemos isso adorando o Senhor, orando ao Senhor em verdade. Juntos nós podemos buscar e permanecer em santidade. Juntos nós podemos exercer os nossos dons. Os dons foram entregues a nós para que possamos edificar uns aos outros, para edificar a igreja de Jesus. Juntos nós contribuímos, juntos nós transformamos o pouco em muito. De fato, juntos nós somos melhores em tudo. E eu quero relembrar a igreja, a palavra é essa, relembrar a igreja. Juntos nós podemos transformar esse mundo. É o que se espera da igreja de Jesus. As últimas palavras de Jesus, após a sua ressurreição, e antes que voltasse aos céus, voltasse à sua glória junto ao Pai, foram registradas nos 4 evangelhos. E nós costumamos chamar essas últimas palavras de a grande comissão. Elas continuam latentes nos nossos ouvidos, no nosso coração, na vida da igreja. Eu queria relembrar a igreja isso hoje. Junto nós podemos transformar o mundo, podemos alcançar o mundo. E quero relembrar os propósitos dessas últimas palavras de Jesus para nós. O desejo ardente do Senhor Jesus, que o fez orar por nós, falando com o próprio Pai do seu desejo pessoal, da sua satisfação em ter discípulos, pessoas que queriam ser parecidas com Ele, que queriam propagar a sua verdade. Discípulos daquela época, discípulos dali em diante, que chegando até nós hoje. O Senhor orou por você, você sabia? Jesus orou por você, orou por mim, orou por toda essa igreja, porque Ele entendeu que nesse ano, no dia que se faz hoje, haveriam discípulos dele cumprindo a sua vontade, com o desejo de se parecer com o Mestre. Eu quero relembrar isso com os irmãos. Mas antes eu queria orar, se você puder ficar de pé, para a gente, com todo desprendimento, poder falar com o Senhor. Santo Eterno Deus, recebe o nosso louvor, fruto dos lábios que te adoram, adoram o Senhor, entendendo que não há outro que merece receber louvores. Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos de fazer isso como igreja. Igreja, povo santo do Senhor reunido aqui nesse lugar. Esse dia eu costumo dizer que é muito especial, porque tenho a presença do meu irmão ao meu lado, tenho ali pessoas que compartilham comigo do mesmo ideal de ser discípulos do Senhor.
e podemos juntos, ó Deus, celebrar o que o Senhor faz e tem feito por nós. Muito obrigado, Deus. Nós vamos relembrar aquilo que o Senhor espera de nós. Nós vamos relembrar, ó Deus, as tuas palavras que aqueceram o coração dos teus discípulos. E como discípulos do Senhor, queremos ter o coração aquecido por elas. Não só hoje à noite, Senhor Deus, mas por toda a nossa caminhada rumo ao alvo, rumo à perfeição. Então, Deus, nos ilumina aqui, ilumina o nosso entendimento, ó Pai, para que a gente entenda que não podemos pular etapas, fugir dessas etapas da vida cristã. Ó Deus, coisas que, como eu disse no início, alegram o teu coração e que devem ser perseguidas por nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Fica aqui conosco, Pai, nos dirige, nos conduz. Amém. Você pode sentar e abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 28, eu quero relembrar essas palavras com a igreja. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele sempre buscou transmitir às pessoas o que ele veio fazer. E já chega o final do seu ministério aqui na terra. E mais uma vez ele explica aos seus. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, diz o seguinte: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. Repito, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final, ou até o fim dos tempos. Por trás de tudo o que Jesus fazia havia um propósito. De maneira nenhuma nós podemos ver a vida de Jesus como ela nos é revelada aqui pela palavra e colocar nos jargões que a gente usa hoje. De maneira nenhuma a vida de Jesus reflete o que o poeta marginal diz: deixa a vida me levar, a vida leva. Jesus não viveu desse jeito. Jesus não se deixou levar, a não ser pelo desejo de cumprir a missão que lhe foi dada. Então, ele não estava aqui só de passagem. Ele não veio para ser uma atração à parte para aquele mundo chato, monótono. Não era isso. Ele não veio só para deixar o seu nome para ser lembrado na história, de maneira nenhuma. Ele veio cumprir uma missão. E ele mesmo diz isso. No Evangelho de Lucas ele diz: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Essa era a missão dele, da qual ele não abriu mão em nenhum momento, em nenhum instante da sua vida. Mas até que isso pudesse acontecer, essa mensagem de salvação precisava chegar a todos os homens. Para que isso acontecesse, ele começa com 12 pessoas mais chegadas que lhe acompanhavam. Até então eram só uma multidão. E no meio dessa multidão ele extrai 12 pessoas que seriam seus seguidores e que ele depois os chama de discípulos. Convoca esses 12 e deixa bem claro qual era a sua tarefa. Ele não ocultava de maneira nenhuma a sua tarefa. Ele disse: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Depois de treinar esses homens, capacitá-los, Jesus, antes de partir, transfere a eles uma responsabilidade, deixando na mão deles essa tarefa de levar aos perdidos a mensagem de salvação. Ele disse: vão, façam discípulos. Aqui, enquanto vocês estiverem seguindo, enquanto a vida de vocês segue o curso, enquanto vocês estiverem caminhando, andando, fazendo as coisas corriqueiras do dia a dia, façam discípulos, batize-os, ensine-os a obedecer tudo que eu lhes ensinei. Eu já compartilhei aqui uma vez com os irmãos acerca de algumas leituras que eu faço, e eu parei um pouco de ler os escritos desse filósofo, não por
por discordar de alguma coisa ou por achar alguma coisa herética. Na verdade, antes de ser filósofo, ele também é um teólogo, e eu acredito que a filosofia deve se dobrar à teologia. São dois campos de estudo que podem e devem andar juntos, mas desde que a filosofia de fato aceite se dobrar à teologia. Concorde você ou não, essa é a minha opinião. E um filósofo teólogo dinamarquês, Kierkegaard, ele escreveu, e ele nos seus vários escritos tem um que me chama a atenção, porque ele faz uma diferença entre quem seja o seguidor de Jesus e quem é apenas aquele que admira Jesus. Ele diz que Cristo, ele não quer admiradores, Jesus não quer admiradores. Não há nenhum momento onde Jesus fala, ou onde o autor dos evangelhos falam, ou posteriormente aqueles que foram alcançados, como o próprio apóstolo Paulo. Não há nenhum escrito do apóstolo Paulo, ou mesmo no livro dos Hebreus, ou mesmo nas cartas de Pedro, enfim, onde deixa entender que Jesus queria aplauso e queria apenas que aquela multidão da qual ele curou, matou a fome e exortou com muitas palavras. Na maioria das vezes a gente pensa que ele fala a multidão, na verdade ele fala aos seus discípulos, a multidão escuta, porque está ali se espremendo para poder ouvir, mas ele direciona aquilo para os seus discípulos, ele treina, capacita seus discípulos dessa forma. Os filmes, as novelas agora que se fazem acerca dos tempos bíblicos, mostram um Jesus olhando para a multidão, pregando para a multidão, como esse jovem pastor está fazendo aqui, para uma grande multidão. Mas veja, preste atenção que Jesus, ele sempre quando está rodeado da multidão e ele quer ensinar, ele vira-se para os seus discípulos, ou ele direciona a palavra para os seus discípulos. A multidão escuta. A multidão escuta. E eu concordo que Jesus não quer somente admiradores. Aliás, ele não quer admiradores. Ele quer seguidores. Ele deu a vida para poder passar essa mensagem. Seguidores. Juntos nós podemos alcançar o mundo se nós tivermos essa compreensão. Quando eu digo ter essa compreensão, implica também numa mudança radical na nossa maneira de viver, na nossa maneira de interpretar o Evangelho. Recentemente eu conversei com um amigo e ele tem uma certa projeção nacional e até internacional, como cantor e compositor. Ele disse que já rodou esse mundo todo com uma companhia musical. E hoje ele está centrado numa igreja local, por ele entender o seu chamado dessa maneira. Ele disse, eu preciso da comunhão, eu preciso ter uma identidade, um local, eu preciso servir no ministério significativo. E ele explica que ele sente profundamente falta do evangelho puro e simples, do evangelho genuíno. Esse evangelho só é propagado e compartilhado por seguidores de Jesus, não pelos admiradores. Eu entendi na confissão desse amigo. E quando ele começa a explicar, da maneira como ele explica, a gente também começa a sentir falta do evangelho puro e simples, do evangelho que nos reporta aos tempos de misericórdia, aos tempos de entrega. Os admiradores, eles enaltecem as obras de Jesus, porque o admirador, ele conhece os feitos de Jesus. Agora, os seguidores, eles sabem que Jesus, ele quer estar presente no mundo hoje. Não era para ficar só na história. Não era para ter monumentos erguidos. Não era para ter as suas imagens penduradas nos pescoços das pessoas, ainda pregado numa cruz, na frente de uma catedral ou coisa parecida, no alto de um morro. Seguidores de Jesus sabem que ele quer estar presente no mundo de hoje.
Os admiradores, eles fogem de qualquer decisão última por Jesus. Agora os seguidores, eles entrelaçam, eles prendem o seu destino de forma incondicional ao destino do próprio Jesus. Ou seja, aquilo que levou o meu Jesus para a cruz é minha missão hoje também. É o meu propósito de vida. Os admiradores, eles se empolgam por Jesus hoje, mas amanhã eles podem se empolgar por qualquer outro. Tão rápido como se apaixonam, eles se desapegam. Os seguidores, eles não podem mais voltar atrás. Não tem como se submeter a outro senhor, uma vez que o seu próprio curso de vida, aquilo que a gente chama como destino, está atrelado à vida de Jesus. Admiradores, eles perguntam assim: o que Jesus faz por mim? Ou como eu posso tirar proveito desse Jesus? De que forma ele pode me servir? Os seguidores não. Os seguidores, eles perguntam de uma maneira diferente. Eles falam ou conversam com o próprio Jesus, porque tem livre acesso, e perguntam: Senhor, o que eu posso fazer pelo teu reino? O que eu posso fazer por ti? De que forma o Senhor quer me usar? Eis-me aqui, usa-me. Os seguidores, eles perguntam para Jesus, eles têm livre acesso. Os seguidores se voltam para a miséria do mundo, como Jesus fazia. O admirador, ele não faz sacrifícios verdadeiros. É só teatro. É só para ficar bem na fita, ou então se misturar. Se misturar no meio do povo, num ajuntamento onde está dando ibope. Onde a galera está indo, onde a mídia está lá. Onde existe o bom e o melhor, onde existe o entretenimento. Então eu vou estar ali no meio. Vou admirar também. Você já foi abordado com esse tipo de exclamação? Olha, eu admiro a maneira como os crentes vivem. Você já foi abordado com esse tipo de exclamação? Pois é. Geralmente quem faz esse tipo de exclamação conhece, já ouviu falar de Jesus, conhece algumas passagens bíblicas, tem uma Bíblia em casa, aberta ou não, mas está lá. Mas não estão dispostos a fazer sacrifício. A exclamação pode ser usando qualquer palavra, mas no sentido geral é sempre esse: eu admiro como vocês vivem de forma sacrificial, porque eu não teria coragem de fazer os sacrifícios que vocês fazem. Largar minha cervejinha? Não. Eu não posso conceber, isso eu ouvi, eu não posso imaginar uma vida sem uma geladinha. Eu ouvi isso. Continuo ouvindo até hoje. E interessante que a maioria das pessoas ditas admiradores, eles acham que os maiores sacrifícios que nós fazemos é deixar de beber, deixar de fumar. Que ganhamos um passaporte para o céu por causa disso. O filósofo continua dizendo que o seguidor, ele aspira com todas as suas forças, com toda a sua vontade, ser aquilo ou aquele a quem ele admira. No nosso caso, Jesus Cristo. Os admiradores, eles se mantêm à distância. E Jesus definitivamente não quer admiradores. Esses ele pode dispensar. Mas seguidores o Senhor não dispensa nenhum, não abre mão de nenhum.
No Evangelho de João, João, o discípulo amado, aquele que estava mais próximo, aquele que compartilhou momentos íntimos com Jesus, ao ponto de poder comer do seu próprio prato, ele registrou quando o Senhor disse o seguinte: saberão que vocês são meus discípulos se vocês demonstrarem amor, se vocês se amarem mutuamente. Eu também entendo que Jesus não precisa de admiradores de maneira nenhuma. Ele se empenhou para conquistar seguidores, verdadeiros discípulos. Então eu compartilho com os irmãos hoje questões que me desafiam como parte da família de Deus. Se eu me considero, se eu tenho a ousadia de dizer que sou cristão, ou seja, sou um seguidor de Jesus, entenda que ser cristão não é aquele que cumpriu os primeiros votos, seja num catecismo, seja numa primeira comunhão, seja numa escola bíblica, numa classe de batismo de novos decididos. Ser cristão envolve a sua caminhada com Cristo, não envolve períodos específicos da sua vida onde você cumpriu rituais. Por isso é ousadia. Se eu digo para vocês que eu hoje tenho ousadia de me autoproclamar, declarar cristão, então tem questões que eu preciso considerar constantemente, sob pena de estar mentindo, de estar sendo falso, tanto para com as pessoas para quem eu falo que sou cristão, declaro abertamente, como para mim mesmo, me enganando. Porque a Deus eu não vou enganar. Se eu digo que juntos nós podemos alcançar o mundo, então a grande comissão, esse trecho que nós lemos aqui, palavras do Senhor Jesus, então eu tenho que encará-la como sendo uma ordem. Porque se você é apenas um simpatizante ou um admirador, você corre o risco de achar que Jesus te fez um convite. E convite, você já sabe, ou você aceita ou você recusa. Mas se sou um seguidor de Jesus, um discípulo, eu não posso encarar essas palavras do Senhor Jesus como sendo um convite. Aqueles 12 que Jesus encontrou na praia ali, na beira-mar, pescando, voltaram para suas atividades aí meio depressivos. O Senhor os reanimou, os questionou, os desafiou. Eles entenderam isso como sendo uma ordem. Porque eles andavam com Jesus, andavam com Jesus, e eles sabiam muito bem como é que Jesus convidava e como é que ele dava uma ordem. Ele disse algumas vezes: olha, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. A maneira como ele falou, como ele fez um convite: você vai ou não vai? Não, Senhor, hoje eu não vou não, né? Ele disse: olha, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser me acompanhar, isso é um convite. Mas, quando ele diz: me foi dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam. Ensine-os, batize-os. Era dessa forma. E todos nós sabemos que o chamado primordial para nós é para fazer discípulos. Agora, saber e fazer, aí existe uma ponte, aí existe uma distância, a distância é você quem diz, pode ser de quilômetros. Pode ser curta, se você já faz, ou nenhuma. Juntos nós podemos alcançar o mundo, mas precisamos entender e compreender as nossas responsabilidades. Muitos crentes simplesmente querem transferir as suas responsabilidades em termos de fazer discípulos para outras pessoas, talvez para o coletivo da igreja, talvez para a sua liderança. E isso não é cumprir a missão. Jesus enfrentou isso também porque
ele chegou para um e disse: siga-me. E aí veio a objeção: Senhor, olha, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Ele deu a ordem. A outra ele disse, aliás, é esse mesmo, ele explicou: olha, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Não queira transferir a sua responsabilidade, não queira adiar, não queira inventar desculpas. Jesus estava dizendo àqueles a quem ele chamou, e para nós também, que ele chama hoje, continua chamando, que não há nada nesse momento, nesses dias, mais importante para nós do que fazer discípulos, fazer seguidores, anunciar, oferecer salvação. Se você concorda que os dias são maus, se você concorda com a Bíblia que o mundo jaz no maligno, se você clama porque você acha que a sua nação está à beira de uma crise maior, se você concorda com isso, se você concorda que a olhos humanos não há mais jeito para essa nação, a corrupção tomou de conta, a violência tomou de conta, o país está rendido a tudo isso. Se você concorda com todas essas coisas, você precisa exercer a sua qualidade, a sua autoridade de cristão, de seguidor de Jesus, fazendo discípulos, ou pelo menos entendendo que fazer discípulos é a coisa mais necessária nos dias de hoje, do que ficar só reclamando, do que ficar só achando que o mundo não tem jeito, que o Brasil não tem jeito, que o Piauí não tem jeito, que a sua cidade não tem jeito. Talvez você esteja pensando em mudar de bairro porque o seu bairro não tem jeito. Muitos de nós, eu acredito que somos bem intencionados, porque nós frequentamos escola bíblica, nós temos uma adoração centrada no templo, por enquanto, né? Por enquanto, porque os grupos pequenos estão aí para desmistificar tudo isso, glória a Deus. A adoração devia ser centrada nesse templo, não nesse aqui. E somos participativos, nós estamos em todas as atividades, nós gostamos dos retiros, nós gostamos pouquíssimos, gostamos até de sessões de cultos administrativos, como foi hoje de manhã. Muitos ou poucos são fiéis à doutrina, né? Enfim, somos bem intencionados, nós somos zelosos da nossa doutrina, não abro mão de ser batista por causa disso. Muitos são fiéis dizimistas, muitos não dão trabalho para o pastor, nem sequer para a sua liderança. Mas aí eu pergunto, né? Quantos discípulos já fizemos em toda a nossa vida cristã? Quantos discípulos estamos fazendo hoje? Partindo desse pressuposto de que é a coisa mais importante a ser feita, a ser considerada por um cristão hoje. Quantos? Você se justifica como sendo um bom cristão porque você participa da escola bíblica? Você se justifica como sendo um bom cristão, talvez melhor do que a grande maioria ao seu redor, porque você é dizimista? Quantos discípulos você está fazendo hoje? De quantas pessoas você está cuidando? Quantas pessoas estão andando com você? Quantas pessoas estão copiando os teus exemplos de honestidade? Quantas pessoas estão olhando para você e vendo quanto você é verdadeiro e estão desejando isso para si? Quantas pessoas estão incomodadas porque são mentirosas, mas porque estão andando com você, que anda com a verdade, estão sendo incomodadas a mudar, a transformar a sua maneira de viver, por causa do seu exemplo, por causa do seu andar com Jesus Cristo? Quantas? Quantas pessoas você já ouviu falar, porque geralmente isso a gente não escuta quando falam, não se fala diretamente para você, mas se você escuta: olha, eu queria ser igualzinho a fulano. Você já ouviu isso? É muito incômodo, eu entendo, essas perguntas causam um incômodo, causam desconforto. Mas eu lhes digo que esse incômodo é proporcional
ao tanto que a grande comissão está distante do dia a dia de nós, da maioria de nós. A única resposta possível para o fato de a gente estranhar ser avaliado dessa forma, com essas perguntas, é porque o nosso conceito do que é ser um bom cristão pode ter se afastado demais do ideal original de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso quando ele escreveu aos Coríntios. Quando ele escreveu aos Coríntios, ele disse assim: se eu anuncio o evangelho, eu não tenho por que me gloriar, porque sobre mim pesa essa responsabilidade, essa obrigação. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Eu vejo que temos dificuldade de estabelecer a grande comissão como sendo a nossa real prioridade. Mas veja, meus irmãos, eu relembrei vocês quantas coisas nós podemos fazer juntos. Quantas coisas que agradam a Deus. Quantas coisas a unidade nos proporciona. Nem sempre as nossas ações correspondem ao nosso discurso, não é? Porque fazer discípulos sempre foi, sempre será algo mais intenso, mais envolvente, mais trabalhoso do que só trazer e apresentar novos crentes na igreja e jogá-los aqui. Tinha um pastor, professor, amigo meu, que dizia o seguinte, né, em sala de aula: eu gosto de ver a igreja lotada porque eu sei que quanto mais gente na igreja, menos gente no inferno. Eu discordo, porque assim, as multidões dentro da igreja, na verdade, não quer dizer lugares vazios no inferno. Porque eu não sei das intenções das multidões que lotam as igrejas. Muitos hoje estão procurando espetáculo, um show, um entretenimento diferente, que as músicas não... Porque as músicas têm uma letra bacana, uma letra legal, que não denigrem a imagem da mulher, não são racistas, preconceituosas, não são de baixo calão. Então é massa ouvir a música dos crentes. Então eu vou nessa vibe aí e tal. E aí? Admiradores. Se Jesus não quer admiradores, onde você acha que essas pessoas estão? Jesus não as quer. Eu nunca encontrei aqui na Bíblia Jesus dando respaldo a fã-clube. Então, como é que podemos dizer que uma coisa é nossa prioridade quando não nos impacta em nenhuma forma? Nem na nossa maneira de viver, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de falar. Como podemos dizer que fazer discípulos é realmente importante para nós se não há nenhuma vaga na nossa agenda semanal para ações dedicadas a isso? Nem que seja para parar um pouquinho. Você sabia que parar um pouquinho para ouvir alguém que está angustiado é fazer discípulo? Você sabia disso? Ou você está pensando que fazer discípulo é dirigir um estudo de 8 passos numa revistinha? E quando acabar os 8 passos? Pronto, aí você entrega um certificado, um diploma de discípulo de Jesus para a pessoa. Não é. Se juntos nós podemos alcançar o mundo, e eu acredito nisso, então a grande comissão não é uma alternativa, não é uma alternativa. Não é uma alternativa. Paulo diz que recai sobre ele essa obrigação. Jesus não impôs condições para quem ou aonde eu pregaria o evangelho. Nosso foco está em fazer discípulos e não pregar por pregar, pregar por pregar, pregar por pregar. Você pode pregar bastante e ninguém se converter. Ou então você pode pregar bastante e muitas pessoas se converterem.
E, no entanto, você não discipular nenhuma delas. Você pode pregar bastante. Muitas pessoas se converterem porque acharam que você fala muito bem. E você pode querer continuar falando muito bem e não expor sua vida, não chamar aquela pessoa que se converteu para andar junto com você, porque pode ser que você não viva tão bem como você fala. Por que então todos não se envolvem, meus irmãos? Os discípulos, eles poderiam muito bem fazer alguns questionamentos a Jesus. Eles poderiam dar objeções. Estavam ali na beira da praia, Jesus disse o que disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos ensinei. E senhor, por favor, posso falar? Eles poderiam dar ali algumas objeções. Quando eu digo que Jesus orou por mim, orou por você, João registrou isso no capítulo 17, no versículo 21 do seu evangelho. Jesus orou e disse: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Eu peço ao Senhor que eles sejam um, que eles estejam e vivam unidos, que eles tenham os mesmos objetivos no reino de Deus, que eles tenham o mesmo propósito, que eles vivam por esse propósito. Como é assim conosco, eu e o Senhor. E Ele disse que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E através da vida deles, Pai, através do desejo deles de cumprir essa missão, o mundo acredite por meio deles que o Senhor me enviou. Os discípulos podiam dizer: Jesus, para quem que eu vou pregar? Quem é que eu vou discipular? Me diga aí, porque eu preciso de um direcionamento. Isso é atrasar, é impedir um avivamento. Você sonha com um avivamento para a tua vida? Você sempre ora, né? Ore pela minha vida espiritual. Quando você pede assim é porque você está pedindo um avivamento. Você está pedindo um avivamento. Os discípulos podiam ter dito isso, mas eles ouviram: vão e façam discípulos. Vão, andem pelo mundo. Eu não preciso apontar e dar o nome de pessoas, não. Essas pessoas vão chegar até você. Eles poderiam perguntar: Senhor, como é discipular? É porque eu não sou líder lá na igreja, sabe? Eu não sou líder. Então, como é que discipula? Alguns podem dizer: mas eu não sei pregar. Eu não estou preparado, eu não fiz seminário, eu não fiz curso. Eu não sei o que é que eu vou dizer. Aí é uma preocupação nossa como igreja, porque um discípulo mesmo de Jesus, ele jamais pode dizer que não sabe discipular. Um discípulo de Jesus, ele não pode dizer que não está preparado, porque Jesus não ia transferir a missão dele. Ele não seria irresponsável de passar essa missão para alguém sem antes capacitar essas pessoas. Foi o que Jesus fez, Ele dedicou tempo para aqueles 12. Então, para fazermos discípulos, se eu estou conseguindo de alguma maneira plantar no teu coração um desejo de se envolver com isso, com a missão de Jesus, entenda, você precisa primeiro ter certeza de que você é um discípulo, de que você foi discipulado, de que alguém dedicou tempo a você. E Jesus falou isso, e João de novo registrou lá no capítulo 15, no versículo 8. Meu Pai será glorificado quando vocês derem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Pastor, mas ninguém andou comigo. Ninguém fez um estudo comigo. Ninguém me visitou.
Eu digo, vamos lá, o que você conhece de Jesus? Não, eu sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu sei do sacrifício de Jesus como suficiente. Eu sei que Ele me reconciliou com Deus. E o que você entende dos ensinamentos de Jesus acerca da palavra de Deus? Bom, eu sei que Paulo, quando escreveu aos Efésios lá, ele diz para aquele povo, olha, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas hoje vocês têm vida. Você crê que você tem vida? Tenho. Ah, pastor, depois que eu me converti, depois que passei a andar com Jesus, mesmo sem ninguém ter me discipulado, eu tenho paz. Eu digo, como é que andam as tuas coisas, os teus negócios? Porque Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele disse, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia fale a verdade agora. Ah, pastor, hoje eu sou uma outra pessoa, eu sou honesto. Eu vivi uma vida de adultérios, hoje eu valorizo minha família, valorizo minha esposa. Você é um discípulo de Jesus. Você aprendeu com Ele. Você pode passar isso adiante, sem que ninguém tenha te visitado com revistinha. Jesus investiu tempo em você. Você sentiu o desejo de investir tempo com Jesus. Nós não podemos dar desculpas. Você acha que grupo pequeno não presta, não funciona? Então talvez é porque vocês estejam vivendo um grupo de amigos, amigos íntimos. Não é um grupo de pessoas com propósito para cumprir a missão de Jesus. Quando vir um grupo de amigos íntimos, aí incorre nos mesmos riscos, nos mesmos problemas de uma família, por exemplo. Discussões, um enjoa da cara do outro, um enjoa do discurso do outro, não vou não, porque é só fulano que fala e aquilo ali é muito chato. Isso acontece dentro da família da gente. Vira e mexe, tem que separar as brigas das meninas aí, porque uma diz, fulano é muito chata. Eu queria que fulano fosse minha irmã. Você é daquele que não consegue se segurar 2 reuniões no mesmo grupo. Porque você continua dizendo o que é que esse grupo pode fazer por mim. Não, eu vou para o outro. Porque eu ouvi falar que lá é mais bacana. Não, eu vou para o outro. Aí daqui a pouco você está conhecido de todos os grupos, aí são os grupos que não lhe quer mais. E a missão? E o discipulado? E o propósito? É constrangedor para você esse tipo de confrontamento? Me perdoe, mas são coisas que me tiram o sono. A gente tem que se sentir primeiro discipulado, para depois encarar a missão do Senhor Jesus. É a partir dos frutos produzidos em nós que nós podemos andar com alguém, que nós podemos ensinar alguém. Se nenhum fruto foi produzido aí, se não há nenhum sinal de uma nova criatura que brotou após a conversão, então ainda precisa ser discipulado. É a partir daquilo que em você foi transformado por Cristo, que foi moldado por Cristo, algo que o tornou parecido com Cristo, que se discipula. Quando nós olhamos para a vida dos discípulos de Jesus, eu vejo que eles haviam feito pouca coisa nesses últimos 3 anos, além de terem sido discipulados pelo Senhor Jesus. Eles nunca poderiam responder à grande comissão com essa pergunta: como nós faremos isso, Senhor? Eles não poderiam. Essa pergunta não está no texto, não está nos outros textos. Por quê? Porque eles foram discipulados. Por quê? Porque eles produziram frutos. Não estou dizendo aqui que o traidor foi salvo porque eu não sei, mas também nós não podemos ficar admirados, boquiabertos, se de repente a gente chegar no céu e encontrar Judas Iscariotes. Eu não estou aqui pregando, viu? Não vão espalhar isso aí não, é só para elucidar aqui. Mas perceba que até Judas Iscariotes, ele se arrependeu da besteira que fez.
Foi tarde demais para ele? Ele sentiu o cheiro de morte no dia que ele fez isso. Mas se passou 3 anos andando com o mestre, um pouquinho de arrependimento, nem que fosse no último momento, ele teria. Se ele foi salvo, isso é com Deus. E glórias a Deus, porque se de repente ele estiver lá e a gente encontrar com ele, você não vai poder jogar uma pedra nele, não é? Hoje nós devemos nos perguntar se os membros da nossa igreja sabem o que é discipulado antes de ficarmos exortando para que eles façam isso. Eu estou exortando sobre a necessidade de uma identificação com Cristo, identidade. O seguidor, ele se identifica com o seu mestre, com a sua missão. Mas eu também os desafio a investir tempo com Jesus. Se ninguém dedicou tempo para andar com você, procure alguém. Procure alguém, clame, peça. Pode ser um exercício para quebrar o teu orgulho. O pastor Ed René, da Igreja Batista Água Branca em São Paulo, ele tem uma obra, ele fez uma extensão dessa obra agora, chamada Talmidim, que significa discípulo. Ele afirma que existe uma grande diferença entre ensinar as coisas que Jesus ordenou e ensinar a obedecer as coisas que Jesus ordenou. Olha aí. Porque nós podemos ensinar as coisas que Jesus ordenou através de sermões, através de palestras, livros, apostilhas, mensagens gravadas em áudio, vídeo. Nós podemos recomendar para os amigos, como muitas pessoas mandam para mim: pastor, olha aí essa mensagem, manda essa mensagem, manda essa mensagem, essa mensagem, essa mensagem. Olha esse texto, olha aquele bom dia cristão, olha o que tem de irmão compartilhando. Isso é bom, mas isso, de certa forma, é ensinar as coisas que Jesus ordenou. Agora, ensinar a obedecer, aí passa pela sua vida. Tem que passar pela sua vida. Nós não devemos apenas compartilhar as suas ordens, mas ensinar as pessoas a viver de acordo com elas. Porque eu vivo. Porque eu estou tentando viver. É bonito, dá visualização que só esse negócio de fazer evangelismo. Da mídia. Pode não dar, não sei, né? Talvez para alguns não dê. Não dá muito ibope. Você sabe o que é que não dá ibope, não dá mídia? É cuidar de gente. Cuidar de membros. Fazer evangelismo. Bote uma camisinha amarela, Jesus transforma, e ande por aí fazendo esses mutirões de evangelização. Olha, isso dá um ibope. Isso dá um ibope. Quando você compartilha fotos de uma equipe da sua igreja, você compartilha isso no meio evangélico. Ó, sua igreja fica bem no meio do povo evangélico. Fica bem no meio das convenções. O pessoal olha, a igreja tal lá, tá vendo? Fretaram um ônibus, mandaram um monte de evangelistas. Dá ibope. Agora, o que não dá ibope é você cuidar de gente. Isso não dá ibope. Você sabe o que é que dá? Dá é trabalho, dá canseira. Não dá nenhum prêmio aparente. Mas isso é discipulado. Isso é discipulado. Discipulado não é apenas ministrar estudos e corrigir lições respondidas pelo aprendiz ali. Discipulado é companheirismo, é acompanhamento, é amizade, é apoio. O principal ensino para um discípulo é o seu próprio exemplo de vida. O 16º presidente dos Estados Unidos era Abraham Lincoln, um homem que fez muito por aquela nação. Muito se escreveu e se escrevem ainda, né? Se produzem até filmes acerca desse grande presidente. E ele era um homem que passou mais da metade da vida dele sendo um homem cético, ou seja, não acreditava, não professava nenhuma fé. Nenhuma fé. E detalhe, ele conhecia a Bíblia, ele usava a Bíblia nos seus discursos, nos seus comícios, no palanque. Ele usava os exemplos da Bíblia, falava acerca de Jesus Cristo. Morreu e ninguém sabe se era protestante, ninguém sabe qual a fé que ele professava. Foi assassinado.
Percebe? Ensinar o que Jesus ordenou é uma coisa, ensinar a obedecer é outra. A grande comissão ela deve ser cumprida de forma integral. De maneira nenhuma eu estou dizendo para os irmãos não pregarem o Evangelho. O que eu quero é que nós cheguemos à compreensão de que nós não podemos incorrer no risco de só pregar e não discipular. Se a gente faz isso, só prega e não discipula, não se compromete a andar com aquela pessoa, então a pessoa ela se converte, mas ela pode cair nas mãos erradas. Podemos incorrer no risco de oferecer pregação e a pregação vai ser só um refúgio emocional. Não, eu vou ali porque hoje eu não estou muito bem, estou precisando ouvir uma palavra. Ou, mas foi boa a palavra que eu recebi. Amanhã está do mesmo jeito. Um consolo temporário. Tem gente que vem para a igreja por um consolo temporário. Nós podemos pregar e não discipular, mas aí vamos gerar crente sem expressão, sem um real compromisso com Jesus. Uma pessoa, um discípulo de Jesus que pregava, mas que discipulava, era o apóstolo João. E quando ele escreve aos seus discípulos, ele os trata da seguinte maneira: filhinhos meus, amados. Você só fala essa expressão para quem você tem carinho, afeição. O discipulador se afeiçoa ao seu discípulo, de tanto andarem juntos, de tanto compartilharem vida. Paulo escreveu aos Gálatas e disse: meus filhos. Ele escreveu aos Tessalonicenses e ele disse que queria tratar deles como uma mãe cuida dos seus próprios filhos. E ele escreve aos Coríntios, aos Efésios, e ele valoriza essas pessoas por serem imitadores de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, se nós quisermos alcançar o mundo juntos, nós temos que levar a sério a grande comissão, entender que é um valor para a vida cristã que eu não posso simplesmente só admirar, de maneira nenhuma. Um discípulo ele tem duas grandes ambições. A primeira é ser como Jesus, e a segunda é refletir esse Jesus para as outras pessoas. E aí sim é evangelização discipuladora, é multiplicação de igreja de discípulos até os confins da terra. Nós não precisamos ser perfeitos para cumprir essa ordem do Senhor Jesus. Ele investiu em pessoas imperfeitas, ele continua chamando pessoas imperfeitas. É o desejo de se comprometer que faz a diferença. Faça essa pergunta para você mesmo: será que eu tenho uma vida que vale a pena ser copiada? Será que eu tenho uma vida que vale a pena ser seguida? Será que os seus exemplos de honestidade, de fidelidade, de verdade são tão visíveis assim, que atraem as pessoas até você? Ou você continua dizendo: eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, ou você continua se escondendo? Cuidado, Jesus não precisa de admiradores. Peça para que Deus mande discípulos para você. Se você nunca orou pedindo isso, peça para que Jesus mande discípulos para você. E quando Ele mandar, cuide deles. Nós podemos alcançar o mundo desse jeito, sabe? Cuide deles. Não despeje ele aqui na igreja aos cuidados de quem pegar primeiro. Não é assim que funciona. São presentes seus. Você orou. Nós não podemos passar por essa vida, ou aquilo que a gente chama de crise, só pedindo a Deus um aumento de salário, uma casa melhor, um carro melhor. Peça discípulos. Peça discípulos. São presentes. Quando o Senhor te der, encare como presente, encare como o Senhor te alistando na missão dele. Como quem recebe os filhos, a gente diz, são herança do Senhor, e de fato são, então se considere um herdeiro. Quando o Senhor lhe mandar os filhos na fé, cuide deles, cuide da nutrição deles. Muito mais do que os estudos, use a sua vida para nutri-los. E nisso conhecerão
que vocês são discípulos de Jesus, se demonstrarem amor uns pelos outros. Você já chegou num lugar onde pediram a tua identidade? Uma vez eu estava voltando de Picos. Estava vindo de um projeto do Sebrae. Estávamos atrasados, a gente tinha hora para chegar em Teresina, eu estava correndo mesmo. Só que antes de Valença um pouco, um patrulheiro, aliás, alguns patrulheiros estavam fazendo uma blitz à polícia rodoviária. E aí pararam o carro onde eu estava. Eu encostei ali, eu olhei aqui para a consultora, que era a doutora lá no Sebrae que andava comigo. Ela franziu assim a testa, como quem diz, eita, aí vai demorar. E a gente estava apressado. Quando eu parei ali no acostamento, aquele patrulheiro chegou, eu baixei o vidro, que ele não olhou direto para mim, ele olhou para a doutora. Doutora, como é que vai? Ela, menino, é tu. E começou ali um bate-papo familiar, agradável, né? E eu ali, ô beleza, ô beleza. Pois é, menino, aparece lá no Sebrae, olha, tu é um excelente consultor, tu tem técnicas disso e disso, tu é formado nisso, passa lá, porque aqui tu só trabalha o quê? Ele, não, aqui eu trabalho, não sei, 24 horas, eu folgo 3 dias, dá para tu fazer outras coisas nesses 3 dias, vamos lá. Ele, pois eu vou, doutor, eu vou, pois vamos trocar ali os telefones, beleza. E eu fui para a ignição, liguei o carro, tchau, tchau. Aí quando eu ia deslocando o carro, ele bateu aqui. Documento do carro e habilitação. Eu disse, sim, minha amiga, eu ando aqui com a doutora. Eu digo, sim, me dê aí sua identidade. Ela eu conheço, eu quero saber quem é você. Eu quero saber quem é você. Um dia, meus irmãos, nós vamos chegar nos portais eternos, né, diante da cidade eterna. Que credenciais nós vamos apresentar a fim de que os portais eternos se abram para nós? Será que vai ser o conhecimento que nós temos da Bíblia? Será que vai ser o nosso certificado de batismo? Será que vai ser a nossa carta de membro da igreja? Será que vai ser uma carta de recomendação do pastor? Será que vai ser uma ficha de devocional diário? O Senhor já nos deu aqui, olha, vocês vão ser reconhecidos se demonstrarem amor uns pelos outros. Se amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O propósito da grande comissão é fazer discípulos. Essa igreja vai alcançar o mundo, nós vamos permanecer juntos e nós vamos fazer muitos discípulos. Você acredita nisso? Há tanto para fazer no mundo ao meu redor e a cura para a alma vive em mim e ela tem nome próprio. Você sabe como é o nome próprio dela? Jesus. Vamos cantar isso bem forte. Fique de pé. Declare, adore o Senhor nesse momento. Enquanto você adora, você faz esse compromisso pessoal com Ele. É tempo de resolução. O ano de 2018 está acabando. Geralmente a gente trata de resoluções quando vira o ano, começa de esse ano eu vou... Trate disso agora. Isso é pessoal e intransferível. Não cutuca aí o esposo, a esposa. Está vendo? Está vendo? Não, é você. Faça esse compromisso com o Senhor. Há tanto para fazer. Leva-me aos que estão sedentos. Eis-me aqui. Usa-me. Cante isso em forma de oração. Bata palmas para que você não perda o ritmo. Isso é importante. Louve ao Senhor. Enquanto cantamos, se você deseja fazer um compromisso de entregar a tua vida ao Senhor, eu vou estar aqui te esperando. Eu quero orar por você. Sai do teu lugar e vem aqui para a gente orar por você.